O perfil era falso. O encontro era real. O terror também. Desde o momento em que ela aceitou aquele pedido de amizade no Instagram, algo parecia errado. Não era o tipo de perfil que ela normalmente aceitaria. A foto, quase sem resolução, mostrava um rapaz com um olhar vazio, quase entediado. O nome não dizia nada. Mesmo assim, Carol, com sua curiosidade aguçada, apertou aceitar. O que ela não sabia era que aquela simples ação a levaria a um pesadelo que ela nunca imaginou. As primeiras mensagens foram inofensivas. Conversas triviais sobre música, filmes, claro, o tradicional "você mora onde?". Ele parecia gentil, sem ser invasivo, e rapidamente eles trocaram números de telefone. Ao longo de algumas semanas, as conversas ficaram mais profundas. Ele contava histórias de sua vida que pareciam sinceras, até engraçadas, mas algo em seu tom sempre a incomodava. "Eu me sinto como se já te conhecesse, Carol", disse ele numa noite, como se a gente tivesse se encontrado antes, em algum lugar. Ela, meio desconfortável, riu e respondeu que devia ser apenas uma coincidência. Mas a cada conversa, ele parecia saber detalhes demais sobre ela. Detalhes que ele nunca poderia ter descoberto online. Até mesmo sobre o lugar onde ela trabalhava e suas rotinas diárias. Carol decidiu ignorar esse sinal e continuar a conversa, até que ele sugeriu um encontro pessoalmente. "O que acha de a gente se ver?". A mensagem chegou como uma surpresa, mas algo na frase a fez hesitar. Ele não mencionou onde, apenas sugeriu que ela fosse a um bar que ele já conhecia. Ela tentou disfarçar o desconforto, mas aceitou. O encontro foi marcado para uma sexta-feira. A ansiedade tomou conta de Carol. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas sentia uma mistura de medo e excitação. Quando chegou ao bar, ela olhou ao redor procurando por ele, mas não o encontrou. Ela mandou uma mensagem. "Oi, estou no local. Onde você está?". A resposta veio rápida. "Já te vi. Fique tranquila. Estarei aí em 1 minuto". Carol olhou em volta mais uma vez, mas não viu ninguém que correspondesse à foto do perfil. Seu estômago começou a se apertar. Talvez ele tivesse se atrasado, ou talvez estivesse com vergonha de se mostrar. Quando o viu, ele estava parado à porta do bar, observando-a. Mas havia algo estranho no olhar dele. Era como se ele estivesse esperando por ela, já a conhecendo de algum lugar. Ele se aproximou. "Oi, Carol, que bom que conseguiu vir", disse ele, com um sorriso frio, sem mostrar os dentes. Ela respondeu com um sorriso forçado. Conforme a noite avançava, a conversa se tornou mais tensa. Ele sabia demais sobre ela, mas agora ele parecia observar cada movimento dela, cada palavra dita. Era como se ele estivesse calculando algo. Carol pediu a conta e se levantou para ir embora, mas algo estava errado. Ela não conseguia mais encontrar seu celular na bolsa. "Preciso ir embora", disse apressada, mas ele não a deixou. "Não se preocupe, você está segura aqui", disse ele, com uma voz calma que soava como uma ameaça disfarçada. Ao sair do bar, ela tentou se distanciar, mas sentiu como se alguém a seguisse. Quando olhou para trás, viu uma figura escura observando-a de longe. Uma sensação de pavor tomou conta dela. O pior ainda estava por vir. Quando Carol acelerou os passos, o som das suas próprias botas parecia ecoar em sua cabeça, amplificado pela sensação de que alguém estava atrás dela. Ela olhou para os lados, mas as ruas estavam vazias. Sua respiração se acelerou, e ela não conseguia mais afastar a sensação de que algo estava errado. Olhou para o celular novamente, nada de sinal, nenhuma mensagem dele. Ela tentou forçar a calma, mas a sensação de ser observada não a deixava. A rua parecia escura demais, mesmo para uma noite de sexta-feira. Os postes de luz piscavam fracamente, e as sombras pareciam se esticar a cada passo que ela dava. Quando chegou ao ponto de ônibus, ela olhou para trás mais uma vez. Nada. Com a sensação de que estava exagerando, ela entrou no ônibus e sentou no banco mais distante da porta. A luz fraca dentro do veículo parecia um pequeno refúgio de segurança. As pessoas ao redor estavam imersas em seus próprios mundos, mas Carol não conseguia se livrar da sensação de que ele estava ali, em algum lugar, esperando por ela. O olhar dele no bar ainda a atormentava, e ela começou a se perguntar se realmente havia algo de errado com aquele encontro. "Será que estou paranoica?",
pensou. Eu estava só querendo conhecer alguém. Isso é normal, né? O ônibus se moveu lentamente pela cidade e a sensação de conforto que ela havia buscado se dissipou. Ao olhar pela janela, viu algo que a fez prender a respiração. À distância, do outro lado da rua, estava ele, o homem, observando-a. Ela mal podia acreditar. O que ele estava fazendo ali? Ela não tinha dado nenhuma pista sobre onde morava, mas ele estava lá, parado, como se soubesse exatamente onde ela estava. O ônibus parou em um ponto e Carol sentiu como se o mundo tivesse desacelerado. Ela olhou para o celular, procurando por algo que a fizesse se sentir mais segura. Mas então, uma notificação apareceu na tela. Eu te avisei, não ignorei minhas mensagens. Carol olhou para a mensagem, sentindo o estômago revirar. Ela começou a ficar tensa e nervosa. Ele estava perto, talvez até mais perto do que ela imaginava. Ela olhou para a janela mais uma vez e não viu mais ninguém, mas sabia que ele estava por ali. Ela desceu do ônibus na próxima parada, sem esperar mais um segundo. Queria correr para casa, se esconder, se proteger de algo que não entendia. Mas antes de chegar em casa, o celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Você não percebeu ainda? Carol? Não sou eu que estou te seguindo. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão. Ela se agachou para pegar e, ao levantar a cabeça, viu algo que congelou sangue em suas veias. Do outro lado da rua, onde ela pensava que ele estava observando, agora não havia ninguém. Só que o que ela não percebeu antes foi o reflexo dele, em seu próprio reflexo. O homem estava na vidraça do prédio à sua frente, olhando para ela, mas não era possível vê-lo de fora, apenas refletido no vidro. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o terror se instalou em seu peito. O reflexo dele estava observando-a, mas o homem em carne e osso não estava. Como aquilo era possível? Carol se virou, com os pés trêmulos, correu até o prédio mais próximo, tentando esconder-se daquilo que não entendia. Mas o reflexo não a deixava. Ele estava ali, de alguma forma, compartilhando a mesma realidade que ela. O encontro era real. Ou talvez fosse algo ainda mais macabro. Desde o momento em que ela aceitou aquele pedido de amizade no Instagram, ao vê-la tão algo parecia errado. Ofereceu não ajuda, era o tipo de perfil mas antes que normalmente aceitaria coisa. A foto, Carol olhou quase para o espelho do elevador. Mostrava um homem estava com o olhar vazio. Ele não era real, quase entediado, mas seu reflexo, o nome estava observando atentamente. Mesmo assim, com um sorriso Carol, que ela nunca tinha visto antes, aguçada, era como se ele estivesse dentro dela. O que ela não sabia era que aquela simples ação a levaria a um pesadelo que ela nunca imaginou. As luzes, as primeiras mensagens foram e um som metálico ecoou pelo conversas triviais. O reflexo do homem no espelho se distorceu. Claro, e a imagem que se formou foi grotesca. Ele parecia seus olhos brilharam com uma luz vermelha, e o sorriso se ampliou até ser impossível de ignorar. Ao longo de algumas semanas, as conversas ficaram mais acontecendo. Ela não sabia mais se o reflexo parecia um verdadeiro perseguidor, até engraçado, ou se ela mesma algo estava sendo sempre por algo que não poderia ver. Eu me sinto como se já te conhecesse. Carol, disse ele numa noite, como se a gente tivesse se encontrado antes, em algum lugar. Ela, meio desconfortável, riu e respondeu que devia ser apenas uma coincidência. Mas a cada conversa, ele parecia saber detalhes demais sobre ela. Detalhes que ele nunca poderia ter descoberto online. Até mesmo sobre o lugar onde ela trabalhava e suas rotinas diárias. Carol decidiu ignorar esse sinal e continuar a conversa, até que ele sugeriu um encontro pessoalmente. O que acha de a gente se ver? A mensagem chegou como uma surpresa, mas algo na frase a fez hesitar. Ele não mencionou onde, apenas sugeriu que ela fosse a um bar que ele já conhecia. Ela tentou disfarçar o desconforto, mas aceitou. O encontro foi marcado para uma sexta-feira. A ansiedade tomou conta de Carol. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas sentia uma mistura de medo e excitação. Quando chegou ao bar, ela olhou ao redor procurando por ele, mas não o encontrou. Ela mandou uma mensagem. Oi, estou no local. Onde você está? A resposta veio rápida. Já te vi. Fique tranquila. Estarei aí em um minuto. Carol olhou em volta mais uma vez, mas não viu ninguém que correspondesse à foto do perfil. Seu estômago começou a se apertar. Talvez ele tivesse se atrasado, ou talvez estivesse com vergonha de se mostrar. Quando o viu, ele estava parado à porta do bar, observando-a.
Mas havia algo estranho no olhar dele. Era como se ele estivesse esperando por ela, já a conhecendo de algum lugar. Ele se aproximou. Oi, Carol, que bom que conseguiu vir, disse ele, com um sorriso frio, sem mostrar os dentes. Ela respondeu com um sorriso forçado. Conforme a noite avançava, a conversa se tornou mais tensa. Ele sabia demais sobre ela, mas agora ele parecia observar cada movimento dela, cada palavra dita. Era como se ele estivesse calculando algo. Carol pediu a conta e se levantou para ir embora, mas algo estava errado. Ela não conseguia mais encontrar seu celular na bolsa. Preciso ir embora, disse apressada, mas ele não a deixou. Não se preocupe, você está segura aqui, disse ele, com uma voz calma que soava como uma ameaça disfarçada. Ao sair do bar, ela tentou se distanciar, mas sentiu como se alguém a seguisse. Quando olhou para trás, viu uma figura escura observando-a de longe. Uma sensação de pavor tomou conta dela. O pior ainda estava por vir. Carol tremia enquanto o elevador subia. As luzes piscavam e, por um momento, ela teve a sensação de que a cabine estava desacelerando, quase como se o tempo estivesse parando. Seu coração batia forte, e ela olhou para o espelho do elevador, que refletia seu rosto pálido e suado. O reflexo do homem estava lá, novamente. Mas agora ele não estava apenas observando. Ele estava mais perto, mais nítido. Era como se ele estivesse saindo do espelho. Seus olhos vermelhos brilharam ainda mais intensamente, e seu sorriso macabro parecia se esticar mais a cada segundo. Carol tentou desviar o olhar, mas seus olhos estavam fixos, como se algum poder invisível estivesse mantendo presa ali. Ela sentiu um calafrio correr pela espinha. De repente, o espelho se distorceu. O rosto do homem se torceu, e em vez de um sorriso, apareceu algo grotesco, quase uma caricatura de um ser humano. O que você quer de mim? Carol sussurrou, mais para si mesma do que para o espelho. Mas antes que ela pudesse reagir, o espelho brilhou de forma ofuscante, como se estivesse tomando vida. Um som estranho metálico surgiu, vindo de dentro da parede. O reflexo do homem se projetou para fora, e Carol deu um passo para trás, derrapando no chão. A porta do elevador se abriu de repente, e ela caiu de joelhos no corredor. Ela se levantou rapidamente, tentando se afastar da cena bizarra que acabará de presenciar. Mas uma sensação de pânico tomou conta dela, como se o ar tivesse se tornado denso e irrespirável. Ela olhou ao redor. O corredor estava vazio, mas ao longe ela podia ouvir passos, pesados, como se alguém estivesse se aproximando lentamente. Ela correu pelo corredor, sem olhar para trás. A cada passo, sentia o medo tomar conta de si, uma sensação de que alguém a observava. Ela chegou a uma porta de segurança, mas não tinha força para abri-la. Tudo parecia bloqueado, como se estivesse presa ali. A única saída era o espelho. E o reflexo dela estava lá, parado, olhando-a com aqueles olhos vermelhos, quase como se estivesse esperando por sua próxima ação. Carol tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela sentiu uma pressão crescente em seu peito. Algo a estava engolindo, fazendo com que ela se sentisse cada vez mais pequena, mais vulnerável. Foi quando ela ouviu uma voz, suave, mas clara. Você não pode fugir de mim. Era a voz do homem, mas ele não estava ali. Ele estava no espelho, no reflexo de sua própria imagem. Uma imagem que agora parecia se estender, se distorcendo, como se estivesse crescendo, tomando mais espaço do que deveria. Carol não sabia mais o que fazer. As paredes estavam se fechando ao seu redor. O espelho à sua frente parecia se expandir, como se quisesse engolir a realidade. Ela olhou para o reflexo e, pela primeira vez, se deu conta de que o homem não estava mais sorrindo. Ele estava chorando, mas suas lágrimas eram escuras, como se fossem feitas de algo que não fosse humano. Ela tentou afastar-se do espelho, mas seus pés pareciam presos ao chão. Olhou para a porta mais uma vez, mas as paredes ao redor começaram a tremer, e o chão abaixo dela parecia se desintegrar. Carol começou a sentir um peso crescente sobre seus ombros, e ela sabia que não havia mais saída. Ela estava sozinha, com aquele reflexo que a seguia. De repente, o espelho se quebrou. Uma rachadura apareceu, cortando a imagem do homem ao meio, mas ele ainda estava lá, ou pelo menos o que restava dele.
Carol deu um grito abafado, mas não pôde sair. Ela sentiu o reflexo dele se fundindo com a própria imagem, como se ele estivesse tomando conta de seu corpo. A última coisa que Carol ouviu foi o som de passos atrás dela. Quando ela se virou, o homem estava de pé, real. O reflexo, agora, não estava mais no espelho. Ele estava na sua frente, encarando-a com olhos vermelhos e um sorriso macabro. E então, tudo escureceu. Carol acordou com um sobressalto, ofegante. Por um momento, ela achou que estava em sua cama, mas a escuridão ao seu redor a fez perceber que estava no corredor do prédio. Seu corpo estava tenso, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo profundo, mas o medo estava lá, ainda presente. Ela olhou ao redor. Estava sozinha, ou pelo menos parecia estar. O silêncio era opressor. Ela se levantou, os joelhos ainda trêmulos, e tentou se orientar. O corredor do prédio parecia ainda mais sombrio do que antes. As luzes piscavam fracas e o ar estava pesado, como se algo sobrenatural estivesse pairando por ali. Mas o pior não era a escuridão ou o silêncio. Era a sensação de que ela não estava mais sozinha. Algo estava observando-a, esperando o momento certo para agir. Carol olhou para o espelho à sua frente, mas o reflexo já não era mais o mesmo. Ela não via seu próprio rosto. Viu, em vez disso, uma sombra distorcida, com os olhos vermelhos fixos nela, acompanhando cada movimento seu. A figura parecia sorrir, mas o sorriso era mais torto, mais malicioso. Ela deu um passo para trás, seu coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Como o reflexo dele tinha saído do espelho. Como ele estava ali, agora, no mundo real. O som de passos ecoou atrás dela, interrompendo seus pensamentos. Carol se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Só o corredor vazio, com as luzes piscando. O medo a envolvia, e ela começou a perceber que o que estava acontecendo não era mais apenas um pesadelo. Estava se tornando real. Não importa onde você vá, você não vai escapar. A voz veio de todos os lugares, sussurrando em seus ouvidos, como se o homem estivesse ao seu redor, invisível, mas presente. Carol deu mais alguns passos apressados, mas os sons dos passos começaram a se aproximar. Eles não eram dela. Era como se algo estivesse andando atrás dela, seguindo seus movimentos, mas sem ser visto. Ela tentou correr. Sabia que não tinha tempo. O prédio parecia estar se transformando à medida que ela avançava. As paredes se fechavam, os corredores pareciam intermináveis. Mas ela não parava. Algo a empurrava, a forçava a correr. Até que, de repente, ela encontrou uma porta de saída. Sem hesitar, empurrou a porta e saiu para a rua. A luz da rua a cegou momentaneamente. Ela estava ao ar livre, finalmente longe do prédio. Mas o medo não a abandonou. Ela se virou, procurando por alguma coisa, qualquer coisa que a ajudasse a entender o que estava acontecendo. E então, lá estava ele, o homem. Ele estava parado na calçada à sua frente, mais uma vez com aquele sorriso grotesco e os olhos vermelhos. Ele não se movia, mas estava lá, observando-a com uma calma perturbadora. Carol deu um passo para trás, mas o homem não se aproximou. Ele apenas permaneceu parado, como se estivesse esperando. De repente, algo estranho aconteceu. A imagem dele começou a se distorcer, como se o próprio tempo estivesse sendo manipulado. Carol sentiu uma dor lancinante em sua cabeça, como se algo estivesse tentando entrar em sua mente, controlar seus pensamentos. A imagem do homem começou a desaparecer, mas o sorriso continuou a brilhar, mais nítido, mais sombrio. Carol sentiu uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo sabia que ele não iria embora. Não importava para onde ela fosse, ele sempre a encontraria. Ela fechou os olhos, tentando se afastar da dor que a consumia. Quando os abriu novamente, ele não estava mais na calçada. Não havia mais nada. Mas, ao olhar para o reflexo de uma vitrine de loja próxima, ela viu que realmente a aterrorizava. Ele estava lá, mas não era apenas o reflexo dele. Era a imagem dela, distorcida, com os olhos vermelhos e aquele sorriso horrível tomando forma. Ela havia se tornado parte dele.
Quando ela finalmente tocou o chão, a dor foi instantânea, mas ao abrir os olhos, ela percebeu que não estava mais no hotel. Ela estava em um local diferente. O ambiente estava sombrio e as paredes ao redor eram cobertas de musgo, com a umidade criando um cheiro fétido. Onde ela estava? Ela se levantou, sentindo a dor nas costas e nas pernas, mas o medo a impulsionava a seguir em frente. Foi então que percebeu o que estava acontecendo. A realidade estava se distorcendo ao seu redor. As paredes pareciam se mover, e o som de uma respiração pesada vinha de algum lugar nas sombras. O reflexo, aquele que ela tentava tanto evitar, agora cercava de todas as direções. No fundo do corredor, um espelho enorme, antigo, refletia a figura dela. Mas não era ela. Era uma versão distorcida, grotesca. Ela olhou, horrorizada, quando viu uma silhueta estranha se mover ao seu lado no reflexo. Não havia ninguém fisicamente ali, mas no espelho, o homem estava com ela. Ele estava em todos os espelhos, em todas as superfícies. Ela entendeu. Ele não era uma pessoa. Ele era uma força, um reflexo de algo que nunca deveria ter sido despertado. Ela sabia que o reflexo a tinha tomado, que ele tinha domínio total sobre ela agora. E antes que ela pudesse reagir, a última coisa que ouviu foi o som de um sorriso distorcido em sua mente. Você sempre esteve comigo, Carol, desde o momento em que você olhou para o espelho. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.